Então, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo em formato de aula em áudio. E hoje a gente vai transformar esse espaço aqui numa verdadeira sala de aula, né? Com certeza. Uma sala de aula focada em desvendar aqueles detalhes que, tipo, derrubam muita gente na hora da prova. Nossa, sim. E antes da gente engatar a primeira marcha, eu preciso dar um aviso muito claro para quem está acompanhando a gente. Olha só. Se por acaso alguém aí pulou e não assistiu às aulas das questões 1, 2 e 3 desse nosso estudo, faz um favor para você mesmo. Pausa aqui, volta lá e assiste. É fundamental, né? Porque o conhecimento de tecnologia, ele é cumulativo. Sem aquela base, o que a gente vai falar hoje pode ficar meio, solto no ar. Exatamente. A importância daquelas primeiras aulas é gigantesca para entender o todo. Mas, bom, para quem já está com a matéria em dia, vamos ao que interessa. O material que está guiando a nossa análise maravilhosa de hoje é de autoria do professor Alemax Fernandes, sabe? Um material excelente, focado puramente em hardware, periféricos e esses dispositivos de entrada e saída. O material do Alemax é cirúrgico nisso. Ele consegue pegar conceitos que parecem, muito abstratos de arquitetura de computadores e trazer para uma realidade muito prática do candidato. Aham. E a nossa missão hoje é super específica. Nós vamos focar exclusivamente na questão 4 desse material. Nada de pular para as outras questões hoje, a gente vai dissecar essa única questão até a exaustão, de cima a baixo. E tem um motivo muito bom para a gente isolar essa questão, sabe? As bancas examinadoras, elas adoram testar isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Para quem estuda para concurso e tá ali se preparando para provas, por que que um assunto que parece, sei lá, tão básico, ainda derruba tanta gente nos editais atuais? Então, é porque as bancas não querem mais saber quem decorou uma lista de peças. Isso acabou. Eles querem saber se o estudante entende o fluxo da informação, sabe? Como a informação viaja da sua mão para o processador e do processador de volta para o mundo. Essa interação homem-máquina é a base de absolutamente toda a informática cobrada hoje em dia. Faz todo sentido. Então vamos ler o enunciado da questão 4. É uma questão do ano de 2009, da banca FunRio, para o órgão do Ministério da Justiça. Olha só o que diz o texto. Eu vou ler bem pausado. Manda ler. O hardware de um computador tem composto de processador, memória e dispositivos periféricos de entrada e de saída. Dentre os dispositivos periféricos, alguns são de entrada, outros são de saída, e existem também os que são de entrada e saída, isto é, que funcionam tanto como dispositivos de entrada quanto de saída. Quais dispositivos abaixo são de entrada e saída? É um enunciado clássico. Ele já te dá uma aulinha no próprio texto, né? Sim, ele é bem didático. Mas ok, vamos desempacotar isso tudo. Eu gosto de usar uma analogia aqui. A gente pode pensar no processador como tipo o cérebro humano mesmo, né? Super rápido, brilhante. Brilhante, mas totalmente isolado do mundo. Exato. Trancado dentro de uma caixa de metal escura, que é o gabinete. Então, os dispositivos de entrada são como os nossos sentidos, sabe? Os olhos, os ouvidos, que ficam mandando a informação lá para dentro desse cérebro. E os dispositivos de saída são tipo a nossa voz ou as nossas mãos expressando a informação para o mundo físico. Perfeita essa analogia. E o que a questão está pedindo é justamente aquele dispositivo que faz as duas coisas. O periférico misto. O famoso híbrido, né? Isso. E o que caracteriza o dispositivo híbrido não é o fato de ter duas peças de plástico soldadas juntas na fábrica, não é isso. É a capacidade lógica da máquina de enviar dados para ele e também receber dados dele. É uma via de mão dupla nos cabos. Uma via de mão dupla. Tá, então a estratégia de ouro para quem tá com a prova ali na mesa é usar o bom e velho método de eliminação. Certo, vamos pegar alternativa por alternativa e descobrir o que está errado nelas. Com certeza. Eliminar o que a gente tem certeza que é mão única, qual é a letra A? A alternativa A diz teclado e scanner. Bom, vamos lá. O teclado, quando você aperta uma tecla, o circuito fecha e ele envia um sinal elétrico para o cérebro do PC, avisando que a tecla foi pressionada. Ele só faz isso. O teclado não recebe uma carta do processador para imprimir na sua mão. O fluxo é totalmente de fora para dentro. E o scanner segue a mesma lógica, né? Exatamente. O scanner, ele joga uma luz no papel, lê aquela imagem e manda o arquivo digital lá para dentro. Então, ambos são dispositivos exclusivamente de entrada. Via de mão única. Letra A tá fora. Aí a gente pula para a alternativa C, porque eu quero agrupar isso por ideias. A letra C fala impressora e alto-falante. Opa, aí a direção inverteu completamente. Inverteu, né? Porque a impressora, ela
pega aquele documento digital que está lá dentro da memória e, tipo, cospe o papel no mundo físico. A informação sai da máquina para o mundo físico. E o alto-falante é a mesma coisa com áudio. Ele pega o arquivo de música digital e faz o cone vibrar para emitir a onda sonora aqui fora. Então ambos são estritamente de saída. Mão única também, só que de dentro para fora. Isso, mas olha, eu preciso fazer um parêntese super importante aqui, um cuidado gigante para quem está estudando. Ih, lá vem pegadinha de banca, conta aí. É que, hoje em dia, quase todo mundo tem em casa uma impressora multifuncional, né? Aquela que imprime e também tem o vidro de scanner em cima. Se a questão falasse expressamente multifuncional, ela seria de entrada e saída. Mas como a questão cita apenas a palavra impressora... A gente tem que assumir que a impressora é clássica, certo? Exato. Não ligue com a banca. E não invente tecnologia que não está escrita. Impressora simples é só saída. Regra de ouro, anotem isso. Bom, alternativa C eliminada, vamos para a letra D, que traz microfone e webcam. Essa é fácil de visualizar se a gente pensar no nosso dia a dia, tipo em reuniões virtuais ou até gravando podcasts. O microfone capta sua voz aqui fora e joga para dentro do computador. E a webcam capta sua imagem aqui fora e joga para dentro. Ou seja, captam a nossa realidade e mandam para a caixa escura. Os dois são de entrada, eliminamos a letra D. Perfeito. E aí sobra a letra E, das incorretas, que diz mouse e leitora ótica. O mouse eu sei que ele só envia os comandos de movimento e os cliques lá para o processador, mas e a leitora ótica? A leitura ótica é aquele equipamento de ler código de barra, sabe? De caixa de supermercado. Ah, tipo quando faz o bip no produto? Esse mesmo. Ela lê a informação externa da embalagem e manda para o sistema registrar o preço. Também é só entrada. Mas vem cá, a leitora ótica não parece tipo um mini scanner muito focado? E é exatamente isso que ela é. Você tocou num ponto excelente. As bancas adoram tentar confundir o candidato usando sinônimos ou tecnologias que são muito parecidas, mas com nomes diferentes. Eles botam leitora ótica para a pessoa achar que é algo super complexo, mas é só um sensor mandando dados para dentro. Que sacada. Então a letra E também é só de entrada. Isso aí. E para fechar essa parte da eliminação com chave de ouro, eu gosto de ensinar um gatilho mental visual para o estudante. Opa, gatilho mental é sempre bom para memorizar rápido. Como que é? Imagina sempre a direção de uma seta de neon gigante piscando na sua cabeça. Se a seta de neon aponta do humano ou do mundo em direção ao gabinete, é entrada. Se a seta de neon sai do gabinete e aponta para o humano, é saída. É bobo, mas na hora do nervosismo da prova, isso salva. Nossa, não é bobo não, é super visual. Seta pro gabinete, entrada. Seta pro humano, saída. Adorei. Então, o que tudo isso significa? Sobrou a alternativa B, que é o nosso gabarito, e que traz disco e modem. O grande momento ahá da aula. Pois é, chegamos na via de mão dupla. Mas por que eles são de entrada e saída? Vamos começar dissecando o disco, que pode ser o HD tradicional ou esses SSDs mais rápidos de hoje em dia. Fazendo a conexão com o mundo real. Todo computador tem um disco para guardar os arquivos, né? Exato. O processador ele é muito rápido, mas a memória RAM dele apaga quando desliga a energia. Então ele precisa do disco como memória de longo prazo. Pensa assim quando você vai abrir uma foto velha. O processador precisa ler o que está lá no disco. Aí a informação sai do disco e entra no processador, ou seja, entrada de dados. Isso. Mas e quando você edita a foto e aperta em salvar? Ah, aí o processador está mandando a foto nova lá para o disco gravar. Ele está ejetando a informação, então é uma saída de dados. Exatamente. O disco ele recebe dados para gravar e envia dados quando a gente precisa ler. Então ele é fundamentalmente um dispositivo híbrido. Ficou muito claro, o disco é fácil porque a gente lida com salvar e abrir arquivo todo dia. Mas, olha, eu confesso que eu preciso de ajuda com o modem. Para muita gente, o modem é só aquela caixa preta da operadora que fica ali na sala com umas luzes piscando, trazendo a internet da rua para dentro. Se ele traz da rua para dentro, não devia ser só a entrada? Essa é a maior confusão de todas. E para desmistificar o modem, a gente tem que destrinchar a própria palavra. Modem não é uma palavra qualquer, é uma sigla. Sério? Eu não sabia disso. É sigla de quê? Significa modulador e demodulador. Modem. Mentira! Modulador e demodulador, chocada. É. E a história por trás disso explica tudo. Pensa na internet discada de antigamente. A infraestrutura que existia no mundo eram os fios de telefone, de cobre, feitos para transportar a voz humana. Que é um sinal analógico, né? Uma onda contínua. Exato. Mas o computador só fala em sinal digital, zeros e uns. Se o computador jogasse um sinal digital direto no fio de telefone, a informação ia se perder. Então, quando você clicava num link para mandar uma requisição para a internet, o computador mandava o sinal para o modem e o modem modulava isso.
Ele transformava o digital em som analógico para viajar pelo fio. Caramba! Então, é aqueles barulhinhos de chiado da internet discada? Eram seus dados sendo modulados em áudio. Que incrível. E nesse momento, como o computador está mandando a informação para o mundo lá fora, o modem está agindo como um dispositivo de saída. Perfeito. Ele está despachando a requisição. E aí o servidor lá do outro lado do mundo responde mandando a página do site para você pelo mesmo fio de telefone em formato analógico. E aí a caixa preta na minha sala recebe esse sinal analógico e, deixa eu adivinhar, ela demodula a rua. E jogando para dentro do processador, ou seja, entrada. Gente, que arquitetura fascinante. Modulador transforma de digital para analógico, enviando para fora. Saída. Demodulador transforma de analógico para digital, puxando para dentro. Entrada. Ele é a verdadeira ponte de duas pistas da informação. Ele atende perfeitamente a exigência do enunciado da prova. Então, não tenha dúvida, a resposta correta é a letra B, disco e modem. Sensacional. Bom, eu vou fazer uma pausa rápida nessa explicação técnica para chamar você, estudante que está aqui absorvendo todo esse conhecimento com a gente. Vai lá na área de comentários agora e deixa a sua resposta qual desses dispositivos que a gente falou causa mais confusão na sua cabeça na hora de ler a prova rapidamente. Eu chuto que o modem vai ser o campeão de votos aí nos comentários. Eu também acho, mas eu quero ler o que o pessoal tem a dizer. Bom, pra gente ir amarrando os conceitos, faz aquele resumo didático de fechamento pra gente, organizando as gavetas mentais. Faço sim. Para quem está anotando, vamos lá. Dispositivos apenas de entrada, que só mandam dados para dentro. Teclado, scanner, microfone, webcam, mouse e a leitora ótica. Seta de neon apontando por gabinete. Isso. Dispositivos apenas de saída que só jogam resultado para o mundo, impressora e alto-falante. Seta de neon apontando para o humano. E a impressora normal, não a multifuncional. Exato. E por fim, os dispositivos de entrada e saída, que são a nossa via de mão dupla, o disco e o modem. Perfeito. Olha, se esse tipo de análise cirúrgica te ajuda a entender a matéria de verdade, em vez de só decorar, aproveita e já se inscreve no canal. É muito importante. A sua inscrição é tipo o combustível que permite que a gente continue gerando análises profundas e esses conteúdos valiosos para sua preparação em concursos. Com certeza. A gente faz isso para ajudar a criar essa base sólida para quem estuda. E eu tenho mais uma última dica de memorização rápida para passar. Ih, manda! A galera dos macetes agradece. É o teste do corte ao meio. Sempre que o enunciado de uma prova pedir dispositivos de entrada e saída, procura nas alternativas aquele equipamento que, se você passasse uma serra e cortasse ele fora do computador, deixaria a máquina com um problema crítico de existência. Como assim? Problema crítico de existência? Tipo, se você cortar o disco fora, o computador fica com amnésia, sem memória de longo prazo. Não salva nada, não lembra de nada. Se você cortar o modem fora, o computador fica isolado numa ilha deserta, sem falar com o resto do planeta. É verdade. Se você tirar o teclado, você ainda pode usar o mouse. Se tirar a impressora, a máquina continua funcionando normal, só não imprime. Mas tirar o disco ou a rede é tipo lobotomizar a máquina. Exatamente. Dispositivos híbridos geralmente são as portas principais que conectam o sistema à realidade e ao tempo. Isso ajuda a identificar rápido na hora da prova. Nossa, genial. Bom, chegamos ao final dessa aula em áudio. Eu quero me despedir do estudante que está aí do outro lado nos ouvindo. Parabéns mesmo pelo seu esforço e por essa dedicação aos estudos. Continuar estudando não é fácil, mas a compreensão profunda vale a pena. Desejo muita boa sorte e sucesso nas provas que virão. É isso aí. E para fechar, eu queria deixar um pensamento meio provocativo para a galera pensar durante a semana, sabe? Expandindo um pouco essa ideia do material. Lá vem, eu adoro quando a gente explode a cabeça no final, ok? A gente passou essa aula toda falando sobre como o modem nos conecta ao mundo e o disco guarda o nosso mundo digital, certo? Esses periféricos ajudam a máquina a nos entender. As pontes para a caixa escura. Mas, conforme a gente avança tecnologicamente para interfaces neurais e óculos de realidade mista, tecnologias que leem os nossos impulsos elétricos direto do cérebro e projetam hologramas direto na nossa retina... Aquela coisa meio ficção científica que já tá virando realidade, né? Exato. Até que ponto, num futuro não muito distante, nós mesmos não seremos considerados o dispositivo periférico de entrada e saída da inteligência artificial? Gente, tipo a nuvem é o processador e nós somos os sensores coletando dados para o sistema? Pensa nisso. A máquina é que vai usar os humanos como periféricos para interagir com o mundo físico. Que absurdo pensar por esse ângulo. Fica aí uma baita reflexão filosófica para o fim do nosso estudo. Muito obrigada por mais essa análise impecável e obrigada a todo mundo que acompanhou. Até o próximo Mergulho Profundo.